Oi gente, tudo bom? Se tem um diretor que é sempre muito controverso, ou você ama as obras dele ou odeia, é o M. Night Shyamalan. Entre as obras-primas dele estão os filmes Corpo Fechado e Sexto Sentido, e entre as mais controversas, tem outras também, tem A Dama da Água e Fim dos Tempos. Eu particularmente sou mais do time que gosta muito dos trabalhos dele, mas ainda que eu seja fã dos trabalhos, eu sempre vou assistir alguma produção com um pezinho atrás. Foi o que aconteceu agora recentemente quando assisti o mais novo lançamento do diretor, o filme Tempo. Eu amei a premissa, fala sobre a passagem do tempo, as pessoas envelhecendo mais depressa por alguns motivos específicos. Eu gostei muito do trabalho, vou falar mais sobre ele provavelmente no vídeo de assistidos do mês, onde eu comento sobre as produções que eu consumi ao longo do mês, mas aqui, nesse vídeo agora especificamente, eu vou fazer a comparação do filme com a obra que o originou. Para você que não sabe, Tempo é inspirado na HQ, na história em quadrinhos francesa chamada Castelo de Areia, lançada em 2010, que teve relançamento agora recentemente no Brasil. Ela foi roteirizada pelo escritor Pierre Oscar Levy e foi ilustrada pelo Frederick Peters. É uma obra muito interessante que tem basicamente a mesma premissa, embora até o ritmo do trabalho seja diferente, o final é completamente diferente e algumas coisas ali no meio do enredo também mudam. Eu vou apontar essas principais diferenças e semelhanças. Então, como eu vou falar sobre esses trabalhos, obviamente, esse vídeo contém spoilers, tanto do filme quanto da HQ. Então, se você não quiser saber nada sobre a história, vai lá, assiste ou lê primeiro e depois volta aqui. Mas se você não se importa e isso até te instigue mais a querer consumir essas produções, vamos conversar bastante sobre esses trabalhos. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre as principais diferenças e semelhanças do filme Tempo com a HQ Castelo de Areia, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Se não, eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago bastante produto, bastante conteúdo sobre cinema, sobre literatura, sobre seriado, sobre cultura pop em geral, faço vlogs, então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Já me faz um favor e curte esse vídeo agora, porque esse seu like vai fazer com que ele seja disponibilizado para outras pessoas que talvez nem conheçam o canal. Dá um like agora, eu garanto que o vídeo vai ser legal, merece o seu like, isso me ajuda pra caramba. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá pra gente trocar uma figurinha e na caixinha de comentários comenta pra mim se você já assistiu ao filme, se você já leu o HQ, o que você achou, vamos interagindo. No filme Tempo, a gente acompanha diversas famílias que vão passar um período num resort super classe alta, super cheio de coisas diferenciadas, inclusive com acesso a uma praia exclusiva. Eles são convidados a ir até lá, são levados até o local. E ali naquela tarde, aquela noite que eles passam por ali, vários eventos sobrenaturais vão acontecendo e o principal deles é o envelhecimento precoce das pessoas. Então todo mundo que tá lá começa a ver a passagem de anos muito mais rápida. Então em questão de horas vão passando vários e vários anos. A história também é a mesma, trabalhada na HQ, na Graphic Novel Castelo de Areia, que eu comentei que foi lançado em 2010 e tem agora relançamento com uma nova edição, muito mais luxuosa, muito mais legal, lançada aqui no Brasil. Ela é de 2010 inicialmente, é uma obra que também tem essa mesma premissa, embora tenha alguns personagens diferentes, algumas histórias, algumas explicações sobre os personagens diferentes e o ritmo também é um pouco diferenciado. A principal mudança do filme com relação ao livro, a HQ, é que o ritmo é o oposto. O filme ele começa com uma condução um pouco mais lenta, porque ele vai te apresentando os personagens, você vai entendendo a relação deles e até entendendo um pouquinho sobre o passado, sobre algumas características de cada um personagem que tem uma doença X, um personagem que tá com uma crise no casamento Y, tudo isso ainda no resort. Todos eles são clientes, são hóspedes ali daquele resort, daquele hotel luxuoso. E aí sim, depois a gente vai acompanhando o que acontece na praia. Então existe essa apresentação inicial. No caso da HQ, obviamente, também existe uma certa apresentação dos personagens, porém o ritmo é o contrário. A gente já vai sendo jogado freneticamente a várias coisas que vão acontecendo, eles já começam chegando na praia, tudo vai sendo apresentado ali naquela iniciação ali na praia, eles conhecendo tudo, aparecendo os personagens, a cada momento mais personagens vão aparecendo, mais coisas vão acontecendo, e ali depois, no decorrer da trama, quando a gente vai se aproximando do final, ela vai ficando cada vez mais lenta. Até porque
porque os personagens eles vão morrendo, obviamente, porque o tempo vai passando. Então, quanto menos personagens, a gente vai se aproximando para um ritmo mais lento. O que eu não senti no filme, o filme pelo contrário. Assim que eles vão chegando na praia, a coisa vai realmente se encaminhando para uma urgência e emergência, e o final do filme é muito intenso, especialmente as cenas finais envolvendo os dois que eram crianças, adolescentes e agora estão adultos, tentando uma saída ali da praia. Então existe uma diferenciação ali no ritmo do trabalho. Eu senti que houve uma diferença, na verdade uma oposição entre as duas obras. Uma outra diferença entre os trabalhos é a forma como eles vão parar ali na praia. Então existem grupos ali, são famílias diferenciadas, duas famílias com criança, um rapaz que já estava lá no local e outras pessoas que acabam aparecendo depois, mas todas elas vão até aquela praia no gibi, na HQ, por conta própria. Não existe, como é mostrado no filme, esse resort onde todos estão e um funcionário do resort que leva todos eles ao local. Que, por sinal, se você não pescou, no filme Tempo, quem faz esse funcionário que dirige essa van que leva as pessoas até o local é o próprio M. Night Shyamalan, que é o diretor do filme. Inclusive, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque ele costuma, de fato, sempre fazer algumas aparições nas obras dele, que é uma coisa relativamente comum, já vi em outros trabalhos outras pessoas fazerem isso, acho ok, acho até engraçado. Porém, nesse filme ele tem uma participação muito grande, ele não tem simplesmente uma ponta ali. É um papel importante e relativamente recorrente, porque ele volta a aparecer em outros momentos e ele tem uma certa relevância para a trama. Então isso me chamou um pouco a atenção, ele me deu a sensação de que ele quis aparecer demais. Porém, existe essa diferença sim, e isso afeta no final das duas obras, porque se você assistiu ao filme, você sabe que o filme Tempo tem uma explicação final, então existe um motivo para aquelas famílias estarem lá e porque elas especificamente foram escolhidas. Então existe um motivo para que todas essas pessoas tenham ido até a praia ao mesmo momento e existe todo um estudo que está relacionado a algumas doenças prévias que elas têm, uma empresa farmacêutica querendo desenvolver alguns remédios. Acho a explicação legal, como eu comentei, vai ter um vídeo que eu vou falar mais sobre o filme e aí eu faço os meus apontamentos, mas no geral eu gostei. Acho que o final da HQ é mais legal porque ele tem mais cara de terror. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto muito de terror, então eu acho que ficou com uma cara mais de ficção científica, de fantasia, o filme, e a HQ não, tem uma coisa muito mais de terror psicológico, que me agrada mais. Isso não quer dizer que eu não tenha gostado do anterior. Então, na HQ não tem nada disso, não existe nada de indústria farmacêutica, não existe nenhum grande complô, é realmente o homem e a natureza, é a relação do homem com a natureza, com os desgastes da natureza, com as ações da natureza, com os impactos que o tempo provoca na gente, e é uma grande fábula para a gente analisar realmente o que a gente tem feito com o nosso tempo, o quanto a gente valoriza o tempo que a gente tem com as pessoas que a gente ama. É basicamente isso. Os personagens principais da obra, apesar de terem algumas adaptações, no geral eles são muito parecidos entre as duas obras. Um dos protagonistas na verdade um dos primeiros a chegar à ilha no filme é um cantor rapper americano que canta músicas, faz muito sucesso com os jovens, tanto que quem reconhece ele é uma das meninas que é um pouco mais velha, que depois vira adolescente, ela que o reconhece, ele tá ali meio apático, ninguém entende muito bem o que tá acontecendo com ele tem um problema de sangramento, depois a gente entende que ele tem um problema de coagulação e por isso que ele foi um dos escolhidos para estar ali. Ele foi e acabou encontrando uma moça muito bonita que acabou entrando no mar. Esse rapaz, ele é retratado no livro, sim, inclusive é um dos personagens que mais aparece, inicialmente aparece, ele é um dos principais ali de introdução a toda a história, só que no filme ele é um rapper norte-americano com descendência africana, e na HQ a gente tem um personagem que é um personagem Kabila, ou seja, ele tem uma ascendência argélica, ele é muito mais uma pegada mais oriental, né? Ele é da Argélia, ele tem essa coisa meio ligada à religião, né? Então existe um preconceito, mas é um preconceito voltado para uma outra coisa. Então não é mais tanto essa temática do racismo pelo tom de pele, mas também por isso, porque isso é mostrado também na HQ. Inclusive, a semelhança que existe nos dois é essa questão dessa moça que vai nadar, e ela, inclusive, ela estampa a HQ. A HQ tem como principal imagem ela ali nadando, e existe também aquela mesma temática do filme,
que é como se fosse um grande poder em volta ali daquela praia, toda rodeada ali por falácias, né? Acho que é isso o nome daqueles rochedos que tem ali em volta. Então existe como se fosse uma bolha invisível em que eles não podem ultrapassar. E quando eles passam aquele ambiente, né, aquele grande parede ali de poder, eles são jogados, são lançados para frente e desmaiam. Então existe também a teoria de que isso também tá numa certa altura do mar. Isso tanto no filme quanto na HQ. E essa moça, quando foi nadar, até foi nadar nua e tal, e tava acompanhada desse rapaz que é Kabila, né, que é da Argélia, ela acabou desmaiando, né, acabou sendo lançada e desmaiando no mar e acabou morrendo afogada, tanto no filme quanto na HQ. Tanto no filme quanto na HQ, existem duas famílias com crianças que vão claramente, né, crescendo, vão se desenvolvendo a olho nu ali, porque vai passando o tempo. Só que diferente no filme, na HQ começam a perceber isso com mais facilidade, com mais rapidez, isso ganha uma certa estranheza, que é uma coisa que me incomodou um pouco no filme. Eu achei que os pais, não sei, não percebiam a mudança, ou tava ok, porque do nada o biquíni ou a sunga parou de sabe, caber certinho nas crianças. Isso me incomodou um pouco. Demorou um pouco para ter essa estranheza de, ok, as crianças estão diferentes. Aconteceu, mas aconteceu de uma forma mais gradual. No livro, isso acontece de uma forma muito mais evidente, causa uma estranheza, uma preocupação maior. E também existe essa questão das duas crianças ali que viram adolescentes acabarem se relacionando e uma delas engravidar. A criança também para em questão de minutos, né, um bebê, que causa uma estranheza em todo mundo fica desesperado. Só que, diferente do filme, onde a criança morre, na HQ ela sobrevive, inclusive ela também vai envelhecendo aos poucos e, por uma questão lógica, é a única que resta no final da HQ. É ela, inclusive, que causa aquela cena final que é bem impactante na HQ, que é a criança, que agora já não é mais criança, que foi aquela que nasceu ali na ilha, né, ali naquela praia, né? Ela falando pela primeira vez uma palavra, porque ela não teve um desenvolvimento de uma criança normal, então ela não sabe se relacionar, né, como uma criança que foi crescendo naturalmente. Então ela fala a primeira palavra dela e vai ali brincar com aquele castelo de areia que constantemente tá passando e tem uma certa relevância ali na HQ, que dá nome à HQ, inclusive, né, o castelo de areia. Então é como se fosse um ciclo da vida, né, chega lá, monta o castelo de areia, acontece alguma coisa, o castelo de areia cai, aí tem um personagem que não tá muito bem, ele volta a construir o castelo de areia e no final existe essa conexão com essa criança que acabou nascendo ali na praia e que não teve oportunidade de se desenvolver. Então existe essa principal diferença entre os dois. O bebê realmente sobrevive e ele inclusive cresce. Outra importante conexão entre as duas obras é essa questão do destaque mesmo da passagem do tempo, porque tanto no filme quanto na HQ sempre existe uma questão deles comentarem sobre a importância do tempo, mesmo antes deles entenderem o que está acontecendo. Então eu lembro que no filme, durante uma viagem de carro, eles comentam alguma coisa da filha cantar bem, um dia eu vou ver você cantando mais velha, ou alguma coisa assim, um dia quando eu crescer eu vou ser tal profissão. E existe também essa questão na HQ, onde eles falam sobre a questão de, tem umas plantas aqui, quando você envelhecer, você não vai ver mais. Existe uma brincadeira com relação a marcar na parede a altura da criança. Então, existe essas conexões que vão te fazer entender que a importância da passagem do tempo, o quanto tudo isso vai sendo importante ali no transcorrer ali da obra. Existe também essa questão de um dos personagens desenvolver Alzheimer, tanto no filme quanto no livro, só que na HQ isso é mostrado como se fosse uma consequência da passagem do tempo, como se a pessoa já fosse predefinido que ela tivesse isso quando fosse mais velha, e como ali ela está envelhecendo rápido, ela acaba absorvendo isso. E no filme não, no filme tem um quê de que a pessoa já estava apresentando alguns sintomas, inclusive esse foi um dos motivos que a fez ser enviada para o resort, porque lembra que eu comentei que no começo, depois é explicado essa questão da grande indústria farmacêutica, de trazer pessoas ali para fazerem testes de remédio. Então nada disso tem na HQ, lá tudo que acontece é de uma forma muito mais natural. Inclusive, como eu comentei também, é uma questão meio de fábula, de ensinamento para você pensar sobre a sua vida. Existe uma questão ali de uma fábula em que as crianças, que agora já não são mais crianças, comentam com aquele rapaz que é da Argélia, perguntando algumas questões do tipo, mas a gente morre e vai para onde? Qual é o sentido da vida? E ali ele conta uma história
de um príncipe que tinha sido marcado de morte, né, daqui a 7 anos pela morte, e ele construiu um grande mausoléu, ele construiu um castelo todo cercado por seguranças e tudo mais, e durante aqueles 7 anos de vida dele, ele viveu enclausurado, não queria ver ninguém e tudo mais, e quando a morte chegou pra ele, ficou muito claro que na verdade ele já estava morto, porque ele estava vivendo no mausoléu dele, estava vivendo no caixão dele, né, porque ele estava ali enclausurado, sem ver ninguém, sem nem viver, então ele perdeu os 7 anos de vida antes do que ele de fato ia perder. Então existe essa cara muito mais de fábula da HQ em comparação ao filme. E claro, a principal diferença entre as duas obras é essa questão da indústria farmacêutica e de darem realmente um significado para tudo que está acontecendo. Enquanto na HQ tudo isso é tratado de uma forma muito mais natural, para a gente analisar e fazer os nossos apontamentos, as nossas reflexões sobre a passagem do tempo, o quanto a gente valoriza o que a gente tem no momento em que a gente está vivendo e acaba não postergando algumas coisas, né, aproveitando o momento em si, porque a gente não sabe quando tudo aquilo vai acabar. Precisou uma praia daquela que faz o tempo passar mais rápido pra gente perceber o quanto tudo pode acabar no piscar de olhos. O filme tem muito mais uma questão de ficção científica, de uma questão muito mais relacionada à intriga comercial. Existe uma questão sobrenatural, obviamente, até porque a maioria dos filmes do M. Night Shyamalan tem, então não seria diferente com o tempo. Grande parte do filme é relacionada a isso, mas eu acho que se o filme tivesse terminado uns 10 minutinhos antes do final real, ele teria muito mais a cara da HQ. Terminaria de uma forma muito mais subjetiva, de uma forma muito mais fantasiosa. A gente não teria aquelas explicações finais que eu não achei ruim, só achei diferenciado. Então, acho que, como eu comentei, o filme ele tem uma essência diferente da HQ. A HQ é muito mais natural, sobrenatural, e o filme tem uma pegada muito mais científica, de intriga comercial, tudo isso que eu já pontuei por aqui. E ambas são legais, não tem... apesar de serem diferentes, finais diferentes, e eu particularmente gostei dos dois finais. Então é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu tentei trazer as principais modificações das duas obras. Como eu comentei, são duas obras muito boas, vale a pena consumir individualmente, até porque as duas têm, apesar de serem muito parecidas, elas têm uma pegada diferente, então vai agradar público diferente. É como se de fato você tivesse consumido dois produtos completamente diversos, então é legal para você valorizar tanto um artista do cinema quanto um artista da literatura. E comenta aqui embaixo se você já assistiu ao filme, se você já leu HQ, o que você achou. Vamos trocando essa figurinha e recomende também para mim outras obras para eu analisar o filme ou o seriado, a adaptação de uma forma geral audiovisual com a versão literária, tanto de HQ quanto de livro. Eu adoro fazer essas comparações e depois trazer aqui para vocês. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.